Bom, então, boa noite. São 8h05, a gente atrasou só um pouquinho, mas é sempre muito bom, né, vê-los. O Ronaldo, a última vez que a gente conversou, estava por aqui, né, em terras de solo gaúcho. E agora a gente está agendando, né, algumas mentores autorizaram, a gente está agendando alguns grupos presenciais fora de Santa Cruz, né? Então está previsto no sábado para Venâncio Aires, agora no dia 1º, lá no Jornada. O Francisco que vai fazer, porque eu vou estar em viagem, coincidiu, viagem de trabalho, diga-se de passagem, e a gente está agendado para o primeiro sábado de agosto com os grupos de Porto Alegre e Viamão. E aí vamos ver Lajeado, né? E de repente a gente consegue fazer algum encontro presencial também. Hoje, o assunto que os mentores pediram para a gente abordar com vocês foi para trabalhar uma das qualidades que nós precisamos desenvolver, né, e praticar, que é o respeito. Tá? Então, para nós falarmos um pouco sobre respeito. E em relação a isso, o pedido é que a gente faça várias, que a gente pense, né, discuta hoje sobre vários aspectos dessa palavra, né, dessa qualidade que é o respeito, tá? Com várias abordagens. Então, o mais comum, o mais óbvio, quando nós falamos nisso, é lembrar do respeito interpessoal, né? O respeito pelo outro. Eu preciso ter respeito com outras pessoas e preciso ser respeitado, né? Então, pelas outras pessoas, né? Então, essa troca, né? Essa condição de relações interpessoais que envolvem o respeito. Mesmo esse único enfoque, ele já permite também que a gente pense, né, em vários desdobramentos ou em várias facetas dele, porque isso a gente tem o respeito com as pessoas que são desconhecidas para nós, né? Então, mesmo alguém que eu não sei o nome, que eu não sei quem é, né? Enfim, que eu talvez nunca mais veja, mas que eu preciso respeitar e precisa me respeitar. A gente tem o respeito, né, nos ambientes domésticos, né, de família, enfim, nas relações de trabalho, no convívio no trabalho, enfim, são, né, mesmo nessa relação interpessoal a gente tem vários pontos possíveis de serem discutidos, pensados. Tá? Eu já estou lançando aqui isso para vocês irem construindo aí algumas ideias e a gente trocar, né? Porque a gente gostaria de ouvir também por parte de vocês. Um outro aspecto que a gente gostaria de falar ao longo do grupo é o respeito por si mesmo. Tá? Então, a gente aprender a respeitar quem nós somos, como nós somos, né? O nosso momento evolutivo, os nossos sentimentos, as nossas características, enfim. Tá? Existe o respeito também com a natureza, né? Com o todo, no sentido né? de outros seres, do ambiente em si, né? Da vida em si que nos cerca.
E existe uma coisa que foi pedido também para a gente abordar, que eu acho que é bem profundo, é o respeito aos ciclos, às fases, né? Aos momentos da vida, não apenas a minha vida, né? Eu, Adriana, estou, sei lá, envelhecendo, estou, né, passando por tal situação, ou eu adoeci, coisa e tal. Mas os ciclos da humanidade, né, da sociedade, do planeta, do processo como um todo, né, da fase em que se está. Então, esse respeito, ele tem uma conversa, ele dialoga muito com aquele trabalho que foi lançado há um tempo atrás, na Michaelis, que se chama aceitação, né? Ele dialoga muito com essa compreensão, né, das coisas. E, por incrível que pareça, né, a gente sabe que também faz parte né, acaba sendo uma derivação do amor, enfim, né, da empatia, da compreensão, de tudo isso, mas para o indivíduo, quando ele não consegue, né, desenvolver esse respeito, principalmente esse último enfoque, né, em relação a si mesmo, em relação ao todo, às etapas, às fases, os ciclos da vida, ele tem repercussões de sofrimento na linha, né, da ansiedade, né, de uma certa insatisfação, né, porque a gente quer que as coisas sejam como a gente imagina, a gente quer que seja logo, a gente projeta muito, né, e as coisas não estão, não seguem esse nosso desejo, né, e isso acaba trazendo essa insatisfação, esse sofrimento, né, de pressa, de ansiedade, enfim, né, de angústias. Tá? Então, a proposta é a gente refletir um pouco sobre essas várias possibilidades, né, de exercitar, de aprender a respeitar, né, nesse nosso mundo aqui, enquanto estamos aqui no plano físico, né, aproveitar esse espaço para isso. Então, não sei se tu já quer falar alguma coisa sobre isso, Francisco. Eu só queria ampliar o respeito pela sexualidade da pessoa, o respeito pela religiosidade da pessoa, o respeito pelas atitudes das pessoas. A gente não pode... Às vezes as pessoas que a gente conhece criticam outras pessoas pela forma de agir ou pela forma de pensar. A gente não pode pensar no outro como a gente pensa. Nós temos que entender que cada um é um universo à parte, cada um tem a sua forma de pensar em relação a tudo. E em relação a tudo significa que nós não temos o direito de crítica nesse aspecto. É óbvio que nós temos que saber lidar com o mal, temos que saber lidar com os defeitos dos outros. A gente, inclusive nós que somos, que nos consideramos espiritualistas, a consideração de ser espiritualista é muito ampla, porque tu tem que ter o conhecimento do porquê de todas as coisas, tu tem que ter o conhecimento da causa de tudo e do porquê de tudo. Isso é muito importante, porque daí tu vai entender as atitudes das pessoas, os erros, etc.
de uma forma muito mais ampla, porque tu vai entender que são espíritos que estão no seu caminho como nós estamos no nosso caminho. E entender o que é a evolução. Então, existe esse respeito através do conhecimento das causas, o conhecimento da essência de tudo. Desta forma, tu adquirindo conhecimento sobre isso, tu tem mais capacidade de respeitar, porque tu vai ter ciência do porquê que aquele ser age desta forma, aquele outro ser age de outra forma. Tu vai encontrar em determinados lugares pessoas que vão te tratar muito bem, com educação, e tu vai ter outros lugares que tu vai encontrar pessoas que vão te desrespeitar, que vão te agredir, né? Então, tudo isso tu vai ter que ter, para te entender tudo isso, um conhecimento da situação global, da essência do ser, da existência da vida. Então, isso tudo é muito importante. Eu mesmo, quantas vezes eu dizia para a Ave, eu não gosto de certas religiões, eu não gostava. Não é que eu vá gostar hoje, mas hoje eu compreendo que tem que existir. Eu já falei para vocês várias vezes. E cada um vai procurar aquilo conforme o seu nível de consciência, conforme o seu nível de entendimento de Deus e da criação, etc., etc., que com o tempo, com a evolução, as pessoas vão ter um entendimento maior de todas as coisas. Que a gente sempre fala daquela palavra em sânscrito, que é o Dharma. Dharma quem não sabe, Dharma é o caminho para a evolução de cada um, o caminho individual. Cada ser tem o seu Dharma, porque cada ser tem o seu momento evolutivo, cada ser tem a sua forma, cada ser tem os seus defeitos e qualidades ou qualidades manifestas. Então, e tem a sua individualidade cósmica também, tá? Não só a pessoa não tem só a individualidade aqui do plano físico, chamado personalidade física, como a pessoa tem, na sua essência, a personalidade cósmica. Então, tudo isso, existe essa complexidade toda para que a gente tenha entendimento desse respeito, né? E tentar, através desse respeito, não tentar convencer os outros que não querem ser convencidos. Tu pode dar toques em momentos que dá. Tu tem que ter um discernimento e um conhecimento sobre isso para ti não ser chato numa situação que não é para tocar o dedo, para te ter um momento oportuno de mostrar a verdade para a pessoa, com muita delicadeza, com muito cuidado, para que não haja ofensa. Isso não deixa de ser também uma maneira de respeito, né? Então, até o erro dos outros, por mais grave que seja, deve ter o respeito, porque foi, naquele momento, a opção dela. E isso, repito, não significa que a gente seja bobo, que a gente não saiba se defender, que a gente não saiba agir nas situações em que a gente deve agir para manter qualquer tipo de situação, né? Ou de perigo, né? Ou saber impor aquilo que é o certo. Tudo isso a gente tem que ter bastante cuidado, consciência e discernimento. É bem complexo esta situação também. Isso que eu queria dizer, por enquanto. Está aberto para a participação de vocês. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. E interessante, né, o assunto, o tema, porque justamente hoje tem um movimento dos LGBT, né, da diferenças, né, e da necessidade, não necessidade, mas como essas pessoas precisam se manifestar para buscar o seu respeito, né, do seu próximo, né. É interessante o ponto que chega a essa condição, né, da gente desrespeitar o pensamento do outro, né. E eu acho que vale realmente uma reflexão bem profunda sobre isso, sobre a questão do respeito, né, para consigo mesmo e para estendido ao próximo, né, porque realmente é muito marcante isso na sociedade, na nossa sociedade atual, e eu acredito que em outros tempos, outras sociedades mais para trás também sempre foi um problema essa questão do respeito, da aceitação do seu próximo, né? Tem alguns pensadores que dizem que
é através do conhecimento que o homem cresce, que o homem, né, se aperfeiçoa. Por um lado, sim, né, e buscar o conhecimento sobre o que é o respeito, a essência da palavra e da sua conotação, é extremamente importante que a gente faça isso. Eu sempre converso com o grupo e digo que quando eu vim para a fraternidade, ó, me falaram um comportamento que eu tinha, que até então eu não entendia do que se tratava, entendia a palavra, etc., mas eu não conseguia entender a sua essência, né? E aí fui em busca do conhecimento, imediatamente fui, enfim, entender o que dizia, o que queria dizer, a raiz e a essência daquela palavra e que aquilo, né, comparei com aquilo, com o comportamento que tinha, e realmente foi de extrema importância aí. Então, é buscar o conhecimento, né, para o autoconhecimento, né? Bem legal isso aí. Então, acho que a gente tem que realmente pensar com mais carinho, com mais respeito, né, sobre essa questão do respeito, né, que envolve muitas coisas, como a Adri falou agora, né, a questão familiar, a questão, né, dos amigos, a si próprio, como você se comporta diante da vida, como você aceita as circunstâncias que a vida te apresenta, né? Então a gente tem que realmente, eu acho que veio a calhar com todo esse movimento que está acontecendo nesse momento também, né, com essa questão do respeito aí, tá? Só queria deixar essa palavrinha. Pessoal, para quem chegou um pouco depois, né, deve ter percebido que o tema de hoje, né, o assunto é respeito, tá? Então, para a gente refletir sobre isso nas suas várias formas, tá? Pode falar. Pessoal, é o seguinte, ó, prestem atenção. O que eu vou falar para vocês significa o pensamento de uma pessoa que tem 67 anos, que conviveu com a década de 70 em Porto Alegre, numa época com muitas características, né? Hoje, essas pessoas todas estão com a minha idade, ou muito mais ainda, ou se já não morreram, mas o pensamento, pessoal, sobre a sexualidade naquela época era terrível, era terrível. Não sei dizer a você se era pior ou melhor do que hoje, é complicado, mas era deboche, era tudo que vocês possam imaginar de imoralidade em relação à sexualidade das pessoas. E aquilo ficou como uma cultura muito grande. Isso que eu estou falando para vocês é na década de 70. Eu não tenho ideia como é que foi na década de 50. Na década de 50, eu acho que 40, 30, sei lá, eu acho que nem se falava sobre esse assunto. Era um tabu tremendo. E eu me lembro, há pouco tempo, não, há uns anos atrás, assim, um programa onde apareceu um senhor que era o dono de um centro. Eu não me lembro se esse centro era Umbanda ou espírita. Eu sei que o nome do centro era Centro de Ramatiz. E ele foi interrogado, fizeram entrevista com ele sobre o centro, como é que era o trabalho, etc. Aí o repórter, era um senhor na época, 70, sei lá, por aí, e o repórter teve a infeliz ideia de perguntar se um homossexual pedisse ajuda no centro dele. E ele foi extremamente desrespeitoso. Ele daqui não entra porque não sei o quê, e a imoralidade não entra aqui dentro, e aí para fora. Então, para vocês verem como é muito fácil tu chegar e falar sobre amor, sobre caridade, sobre respeito, e tu desrespeitar a sexualidade de alguém, a religiosidade de alguém, enfim. Então, pessoal, vocês vejam como as coisas são interessantes em termos de toda essa situação. Então, imagina até hoje como é que está, imagina anos atrás, então, como é que era. Hoje, a gente, pelo menos, vê a liberdade das pessoas. Agora mesmo, domingo, né? A gente estava no BRIC, não? Foi sábado? Domingo. Domingo, a gente estava no BRIC da Redenção, ou mesmo no shopping de Porto Alegre, eu estou falando, ou quando a gente foi lá no Ronaldo, lá
Na Avenida Paulista, tu vê os rapazes de mão dada, as meninas de mão dada. Não existe mais, nesse momento, pelo menos eu vejo, não existe mais agressão aparente, pelo menos, né? Eu sei que existe de outras formas, né? Mas tu vê que as pessoas se dão o direito de mostrar a sua sexualidade sem ter medo, sem ter vergonha. E isso é muito bom, porque o povo, em geral, começa a não achar aquilo algo errado ou algo que não deveria ser. Existe uma norma, digamos assim, como é que eu vou dizer o termo? Popularização de cada um fazer o que quer fazer consigo e com qualquer outra pessoa. Né? Aspecto da sexualidade, lógico. Isso aí. O Francisco está trazendo um aspecto que é muito carregado de preconceito ainda, né? Por mais que a gente tenha evoluído nos comportamentos, enfim, mas ainda há muita discriminação e preconceito. Mas o termo respeito, ele diz muito, ele se refere a muito mais coisas do que isso, né? Racial também. Né? Tudo, né? Sempre que a gente tiver uma discriminação, um preconceito, obviamente, nós estamos sendo desrespeitosos, né? Estamos falhando, deixando de ter respeito com aquela situação ou condição, tá? Mas eu queria ler um pouquinho que está aqui no chat para a gente, né? Não sei se todo mundo consegue ler, porque às vezes está no celular ou alguma coisa, então eu acho bem importante. A Ana colocou aqui botou uma informação com base no dicionário, o que seria respeito, né? Substantivo masculino, ato ou efeito de respeitar, né? Ou respeitar-se, que é um dos aspectos que a gente está também trazendo aqui para discussão. Consideração, deferência, reverência, estima ou consideração por alguém, obediência, acatamento, modo pelo qual se encara uma questão, ponto de vista, o que motiva algo, razão, causa, sentimento de medo, receio, né? Cumprimento, saudações, homenagens, né? Envides meus respeitos, né? A Vivian escreveu: o respeito com a gente mesmo também é um ponto importante, eu penso. Quantas vezes nos calamos, não dizemos não, não respeitamos de fato nossos limites. Até mesmo nós mesmos não respeitamos os limites do nosso corpo, nossa saúde. Então, é realmente muito amplo o assunto. O Ronaldo também comentou que ainda existem muitos casos de agressões contra travestis, sem dúvida. Né? O Brasil é um dos campeões, né, de violência contra LGBTQIA+. Eu sei que depois, eu já estou desatualizada, já entrou mais alguma letra aí nessa sigla, né? E violências, muitas vezes, que significam atentados à vida mesmo, né? Adri, me permite comentar uma coisa? Por favor. Eu acho que vale um comentário aqui, porque às vezes a gente pensa assim, falta de respeito, e às vezes a gente não mede o tamanho da consequência de uma falta de respeito. Mas falando no caso aqui dos travestis, é muito, muito difícil que essas pessoas tenham emprego, tenham disponibilidade de emprego. Normalmente, os empresários, as empresas, não querem contratar essas pessoas. Então, quando a gente pensa assim, poxa, é uma falta de respeito com a opção dela, de ela ser desse jeito, de ela vestir essas roupas, de ela ser assim, e ela não consegue trabalho para se manter. A consequência disso é devastadora. Né? Então, é só para ilustrar assim que uma questão de falta de respeito pode ser muito grande para uma pessoa. A Caroline se inscreveu aqui, já vou te passar a palavra, Carol. Mas isso que tu comentou, Ronaldo, é bem importante, sim.
Eu me lembro que agora em dezembro do ano passado, a minha turma de faculdade se reuniu, nós comemoramos 30 anos de formados, né? Por isso que eu tenho essa carinha jovem. Assim. Eu estou com quanto? Mas o nosso último encontro tinha sido aos 20 anos, né? 20? Eu acho que foi 20 ou 25, enfim. E tinha reservado todo mundo num hotel, né? Enfim. E aí, um dos nossos colegas da faculdade apareceu no encontro esse como travesti. Né? Sim. E a questão era, meu Deus, mas como que ele vai trabalhar como médico assim? Né? Essa questão surgiu ali, assim, né? Tipo, quem vai ser cliente dele? Quem vai querer consultar com um médico com essa aparência, né? Ele vai acabar atendendo só esse público, né? Muitos falaram. Então, só para ter uma ideia, né? O que tem a ver... Ele fez a mesma faculdade que todos os outros, e as pessoas estavam perguntando como que ele seria médico, porque ele estava com aquela aparência, né? De roupas, enfim, né? Maquiagem, enfim, essas coisas. O que isso tem a ver com o conhecimento que ele teve, os mesmos professores, no mesmo hospital, na mesma época, sentado do lado, né, nosso, tendo as mesmas práticas, enfim. Só para ter uma ideia, né, entre pessoas, como o Enio falou, né, com diploma de ensino superior, muitos, inclusive, já sendo professores, transmitindo isso, participando da formação de novos profissionais, né? Então, como isso realmente é uma cadeia bem séria. Eu vou passar para a Carol, que está se inscrita. Tá, não, certo. Oi, boa noite. Dentro desse assunto também, eu tive a experiência de conviver com uma pessoa trans, né? E no nosso dia a dia, nossas conversas, assim, eu tive a possibilidade de ampliar a minha visão na minha forma de entender e de perceber realmente o que são as dificuldades dessas pessoas, né? E dentro dessa questão do respeito, quantas vezes a gente peca, digamos assim, num comentário, numa coisinha que a gente faz, na sutileza, assim, né? E quando tu vê, tu vai te perceber que tu tá fazendo um comentário que não é legal, né? Que é desrespeitoso com a pessoa, né? Então, e não só em relação a isso, né? Em relação a diversas situações que as pessoas têm, a gente faz comentários muitas vezes que a gente talvez não se perceba, mas machucam, né? Então, é bem importante a gente conseguir se observar sempre dentro do que a gente está fazendo, falando, né? Às vezes nem fala, às vezes só faz uma cara assim e as pessoas percebem, né? Então, é bem importante a gente ter essa questão do cuidado. E eu converso muito ainda com essa pessoa que eu tenho uma amizade bem grande, né? E realmente a gente não faz ideia do nível de dificuldade que essas pessoas passam, né? Tanto como o Ronaldo falou ali do conseguir emprego, do preconceito no acesso à saúde. Essa pessoa teve uma questão terrível, assim, de que ela precisou ir no hospital, foi internada num hospital aqui na cidade e todo mundo, digamos assim, tratou ela como, pela situação dela, como um animalzinho de circo lá, que todo mundo entrava, ficou sabendo e entrava para saber a situação dela, sabe? Ela me disse assim, Carol, eu me senti realmente um animal de circo a ser estudado, sabe? Porque as pessoas não tinham uma humanização, uma consideração por ela ali, pelo sofrimento dela, sabe? Era só, não sei, foi muito triste, assim, as coisas que eu vi dela e as coisas que ela ainda me conta, assim, das dificuldades que ela está passando por conta dessa questão sexual, né, de não ter apoio, a maioria dessas pessoas não tem apoio da família, né,
Então, é bem complicado e é bem importante a gente se observar nesse sentido, né? O que a gente fala ou faz em relação a essas pessoas e os outros também. Acho que era isso aí. Obrigada. Bom, só um minutinho, só ler aqui o que a Cláudia escreveu para atualizar que o Brasil é o 5º país que mais mata LGBT. Né? Aí a Ana está inscrita, quem pediu agora para falar? O Leonel. Tá, o Leonel, depois o Francisco, a Ana e depois o Leonel, tá? Eu? Isso. Tá, pessoal, não, eu só queria te corrigir uma coisa, viu, Ronaldo? Corrigir. Pessoal, Ronaldo, presta atenção, todo mundo que eu vou falar, tá? Não é opção, tá? Não é opção. Opção, tu opta por alguma coisa quando tu quer alguma coisa que tu simplesmente decidiu porque tu queres. Né? Não, a sexualidade, a pessoa não iria optar pela sexualidade porque ela não iria querer isso por causa de todo o sofrimento que traz. Ela não iria optar por ser homossexual ou heterossexual, né? Ela infelizmente, esse sofrimento todo, ela não iria querer para ela. Se ela pudesse optar, ela iria optar por ser hétero, por exemplo, e não homossexual, por causa de tudo isso que está acontecendo. Talvez, né? Talvez, né? E a sexualidade, ela é o que é. Assim como tu, um é hétero, o outro é homossexual, é porque é. E quero só lembrar vocês daquele filme, que eu me esqueci agora qual é o nome do filme, daquele inspetor de polícia que morava num prédio em Nova York, e todo dia no elevador ele encontrava não sei se era travesti ou era um drag queen, acho. E ele sai desse elevador na minha frente, ele esculhambava com a criatura, porque vocês devem ter visto o filme, muito bonito filme. E quando ele teve um AVC, ninguém quis saber dele, só essa pessoa foi o único que cuidou dele, que fez tudo por ele, com a intenção do amor. Eu já falei isso uma vez para vocês. Então, para vocês verem, aquele filme mostra que a sexualidade não tem nada a ver com o caráter, não tem nada a ver com a bondade ou a maldade da pessoa. Ela é o que é. É isso aí que eu queria falar. Ana. Eu ia até complementar isso aí que o Ronaldo falou, mas o Chico matou, tá? Mas eu queria falar sobre o seguinte, o respeito a gente começa na escola também, quer dizer, dentro de casa, né? E leva para a escola. Então, é bem importante, assim, ó, e essa opção, né, já vem com as crianças, né? E a gente tem que respeitá-las, né? E um outro respeito que eu acho que é fundamental, né? E a gente que vê muito na escola isso, são as crianças especiais, né? Que não conseguem aprender rapidamente, déficit de atenção, né? E não rotular a criança por não saber ler direito, por não aprender, né? Por esquecer, por trocar letra, por escrever errado, por não conseguir copiar do quadro para o caderno, né? São vários casos de crianças especiais, né? E nós temos que respeitá-las. E o professor tem que respeitar, né? E isso é muito importante a gente ver, e a gente vê diariamente na escola, né? Eu acho que essa gurizada, né? Como o Chico falou, que na época dele, né? Na época nossa, na verdade, né? A gente não, a gente não, era todo mundo tirando, né? Fazendo bullying com o pessoal, né? Na escola, hoje em dia, para esses jovens, isso aí não acontece, né? Não acontece muito isso, né? Mas quase nada, né? Porque eles se namoram, a gente só fica, né, no controle ali, né? Para não passar das mãozinhas só, né? Porque tem outros menores, mas tudo dentro do respeito, né?
E isso aí é fundamental, eu acho que a gente puxa na escola também. Possivelmente algumas não fazem olho, né, vista grossa, mas, mas a gente consegue fazer isso com os alunos, né? Respeitar, os pais respeitarem os seus filhos, né? Respeitarem que também não acontece isso e a gente tenta trazê-los para o lado do respeito, né? E é isso aí que eu queria contribuir. Muito importante, Ana. Valeu. Leonel? Só queria comentar sobre um dia de atendimento, né? No dia de atendimento foi falado sobre vontade de melhorar, autoanálise, autocontrole, né? E no momento que começamos a falar no grupo assim sobre o autoanálise, deu para perceber que muitas vezes as pessoas nem sabem que são assim, ou sabe, nem sabem que são tão preconceituosos ou que têm, né, um monte de defeitos, né? Às vezes elas não sabem por não se conhecer, né? No momento que foi se desdobrando, a gente foi falando sobre a autoanálise, que é se conhecer e tal, aí aquilo deu para perceber que as pessoas começaram a se despertar e ficar constrangidas, né, com elas mesmas, né? Com as atitudes delas, né? Aquilo foi passando um filme, né? Deu para perceber que aquilo que estava sendo falado, aquilo levou as pessoas em algum lugar, que elas se vissem, né, de fora, assim, sabe? E não acho que isso é uma desculpa, vamos dizer assim, mas eu digo assim que às vezes falta o abordar um assunto, conversar sobre ele, né? As pessoas começam a entender, ou olhar mais para dentro de si e tentar se corrigir, né? Respeitar o outro, ou respeitar a si próprio, né? A questão, não estão falando de homossexualismo, assim, eu também sou de um tempo que não, hoje em dia tem, vamos dizer, tem várias, me ajuda a designar, como é que é trans, é hétero, é homossexual, tem várias denominações que a gente fica se perdido, né? A gente fica perdido. Então, assim, no meu tempo de guri, a gente nunca questionou isso, ou via pelos lados, assim, lado aquele, o pior de todo, né? Tipo, ligado à prostituição, coisa assim, né? E com o passar do tempo a gente vai vendo, né? A gente vai crescendo, vai ficando adulto, vai vendo, né? Essas diferenças, né? Vamos dizer assim. Mas que ali é um ser humano que tem por trás, não importa o que, né? Até uma vez teve um estudo, até foi com Francisco Adler sobre isso, né? Lá no Jornada, que foi ainda sobre isso. E aquilo, para mim, sabe, eu já vinha já entendendo algo diferente, né? Mas aí vamos dizer assim que ali foi um momento que eu entendi melhor também, né? Isso, né? E ver que são pessoas, né? Que ela, por algum motivo ou outro, ela é assim, ou ela é assim, ou, vamos dizer assim, ela é a representação dela, né? Daquela forma ali, né? Não como homem, não como mulher, mas enfim, ela é, e daí, né? Só que ainda tem, né, muitos cabeça dura que não consegue olhar para isso aí, olha para aquele lado pior de todos, né? Então, assim, é um assunto que tem que ser mais debatido mesmo, também, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, aquele tal do conceito que a gente tanto fala, né? Isso vem de família, e a gente sair, ouvir ou entender alguma coisa diferente, só se tu for num ambiente diferente para entender isso, né? Se tu continuar aquele mesmo ambiente, olhando para aquela mesma coisa, tu vai entender sempre aquela mesma coisa. Então, a conversa é diferente. Então, e eu aprendi também muito com a minha filha também. Os amiguinhos dela, são, vamos dizer assim, tem um pouco de cada, né? Então, assim, para mim foi legal para entender isso também, sabe? Então, consegui olhar de um olhar diferente, sabe? Hoje bem melhor, vamos dizer assim. E trabalhei com pessoas também que vamos dizer assim, que eram homossexuais ou que eram, eu não vou dizer as denominações, porque é muita coisa, mas enfim,
eu consegui ver, entender eles de uma forma diferente, né? Tem uma conversa bacana, legal, né? Antes sempre tinha aquele preconceito por trás, né? Ainda, né? Mas depois comecei a conviver mais e conversar mais, assim, ficou leve, ficou mais legal, sabe? Não precisa só de se desviar, né? Não precisa olhar, se esconder, né? Eu achei que foi muito bacana isso daí, né? Então, assim, eu só queria comentar, né, sobre isso, né? Que o olhar também, a gente é de uma vez uma forma porque a gente não olha para a gente mesmo, né? A gente não achou, né? Onde é que tá os pontinhos que, vamos dizer assim, que, né? Também talvez um lado preconceito, né? Preconceito mesmo que seja, né? Mas vamos dizer assim, a gente não sabe que tem porque a gente não olha para a gente mesmo, ou não ouve de alguém. Peraí, a gente dá uma parada e dá uma olhada, né? Diferente, né? Eu achei assim, interessante passar isso. Mas era isso aí. Gabriela, só um minutinho, já vou te passar a palavra, tá? Muito bacana. Mas essa fala do Leonel é bem importante. A Ana complementou ali no chat que não, o termo é bem difícil, viu, Leonel? Porque a sigla é impronunciável, né? LGBTQIA+, né? A gente não consegue tornar isso uma palavra, então fica realmente difícil. Mas o termo homossexualismo não se usa mais, é homossexualidade, né? Tá? E isso tem a ver, só para te ter uma ideia como as coisas são recentes, entre aspas, nesse sentido, que até pouco tempo atrás, não tanto tempo assim, né, se a gente for pensar né, em comportamentos e entendimentos, né, a própria ciência tinha preconceito em relação a isso, né? O que era o termo homossexualismo se referia a uma doença, um desvio, né? Tinha um CID, que é a Classificação Internacional de Doenças para homossexualismo, até pouco tempo atrás, né? Então, mesmo os diplomados, né, Enio, tinham lá problemas em relação a isso, né? E aí, com essa mudança, né? Então, por isso também se abandonou esse termo, né? Então, se usa homossexualidade, né? Então, mas enfim, só para contextualizar isso. E eu acho que aqui cabe, né? Quando a gente fazer algumas ponderações, tá? Eu acho só que a gente não precisa ficar só nesse ponto, tá? Mas, né, tem em tudo. Mas só para a gente lembrar, né? Tem alguns provérbios antigos que ainda valem, né? Que um deles é não fazer com o outro que não quer que faça com a gente mesmo, é a gente conseguir se colocar no lugar do outro. E então, quem tem dificuldade de entender uma outra orientação sexual ou uma outra concepção, né, de gênero, disso e daquilo, é só se colocar no lugar do outro. Se alguém decretasse, vamos dizer, né, que o normal, o padrão é ser homossexual e tu, sendo heterossexual, tivesse que se comportar, né, de acordo com o padrão. Como que seria para ti isso? Né? Então, é só a gente fazer essa inversão, né? Porque a gente exige das pessoas, né, que têm outra orientação sexual, que elas adotem aquilo que eu acho que é o correto, ou que a sociedade padronizou como correto, né? Então, imagina se o padrão se invertesse e a gente tivesse que virar, né, o jogo ao desfavor do que né, hoje a gente viveria. Tá? Esse é um ponto. E a outra ponderação que eu acho que é bem importante é quando a gente fala que existe violência contra pessoas, né, em relação à sua sexualidade, à sua religiosidade, à sua raça,
a sua condição social, né, ao fato de ser mulher ou ser homem, né, independente da orientação sexual, da sua aparência, né, de gênero. A gente está dizendo o quê, né, sobre isso? Então, a gente analisa ainda o comportamento, vamos dizer, pelo viés da sexualidade, mas o cara que foi lá e matou o outro, o que a gente está considerando? Nós estamos falando de um assassino, né, que é uma pessoa que foi lá e tirou a vida de outra pessoa, que sim diz respeito a mim, né? Se eu tenho uma pessoa que é capaz de tirar a minha vida, isso diz respeito a mim, né? Tá na sociedade. E o que diz respeito ao outro, a minha sexualidade, né? Então, como que a gente consegue, às vezes, né, distorcer a análise das coisas, né, com base em conceitos, em valores que são absolutamente distorcidos. Tá? Mas então, na fila está a Gabriela e a Cláudia. Boa noite a todos. Eu só gostaria de dizer que eu sou criança, tá? Eu não sei se tem algumas pessoas que já me conhecem que estão no grupo, eu acho que a maioria não. E parabenizar as falas, assim, me senti bastante representada pelas falas da Caroline ali. E dizer assim, eu já passei por todos os estigmas possíveis, hoje eu sou advogada, eu tenho 36 anos, e para mim é muito, muito bacana, para minha experiência aqui no grupo, ter surgido esse debate, esse assunto, né? Sobre sexualidade, sobre identidade de gênero, porque é uma pauta, é um assunto que me atravessa enquanto ser humano, enquanto ser, enquanto mulher que está aqui, né? Vivendo aqui, e tem alguns privilégios na sociedade, pela minha família e pela minha aparência, de que a gente chama dentro do movimento social, ou enfim, os termos que a gente pode dizer assim, de passabilidades cisgênera, que quando não notam, quando me enxergam, quando me veem na rua, então por isso eu sou, digamos, entre aspas, mais respeitadas, mas assim, até chegar o lugar que eu tô aqui foi muito difícil e às vezes é muito difícil, porque é quem eu sou uma mulher trans, sabe? E às vezes eu não posso revelar isso para, enfim, ser respeitada nos lugares e ter a minha legitimidade enquanto ser humano, né? Então, eu estou sempre tendo que negociar isso onde que eu vou. Hoje em dia, isso se torna, não é mais tão difícil, mas como eu falei, é algo que me atravessa e eu tenho que lidar sempre, assim. Então, para mim, isso é muito, muito, muito legal que está sendo debatido aqui no grupo, assim. É isso. Muito obrigada, muito obrigado, Gabriela, pelo teu depoimento, né, pela tua fala. E é isso, a gente não pode deixar de abordar temas que sejam tão presentes, né? Isso é uma obrigação nossa, né? Sim. E é o nosso papel nos tornarmos, né, pessoas melhores, indivíduos melhores, né, e contribuir com isso também para o nosso meio, né? Então, muito obrigada. Eu só queria te falar que eu tô chorando agora pelo teu carinho, fico triste pelo teu sofrimento e quero dizer que a gente te apoia de todas as formas possíveis e que tu sempre será muito bem representada aqui, tu faz parte de nós, cada um faz parte da vida do outro e o respeito é uma das coisas fundamentais, o amor é muito mais fundamental ainda. Tá? Eu tenho um amigo não, conhecido aqui de Santa Cruz, que de repente ele apareceu, eu conheci ele de uma forma, eu não acho que não é para dizer um nome, eu acho que não fica bem, né? Sei lá por quê, mas não é para falar. Bom, então, ele de repente apareceu vestido de mulher de uma hora para outra,
E ele sempre me respeitou muito, ouvia minha opinião e perguntou para mim o que eu achava. E eu dizia para ele, puxa, cara, o que eu acho? Eu acho que tu tem que fazer o que tu tá afim, o que tu tá afim no aspecto da tua realização. E ele ficou feliz porque eu disse aquilo, porque ele respeitava muito a minha opinião, eu achei bacana. E quantas vezes eu me encontro com ele por aí, eu e a Adi estavam no Banco do Brasil, ele estava lá todo vestido de rosa, e ele veio... ela, no caso, ela já mudou, e veio me cumprimentar na frente, todo mundo me olhou, porque eu dei vazão para... um amiga, sei lá o que eu vou te dizer. E eu considero ele bastante pela coragem de ele ter enfrentado tudo isso, porque ele passou por momentos difíceis nas academias que ele ia ou que vai, tiravam foto dele, faziam coisas horríveis. E ele passou por tudo isso, ele ou ela, de novo estou falando, e tá aí, enfrentou. Eu duvido que algum hétero por aí, vai enfrentar situações, não digo desse tipo, no caso, da coragem que essa pessoa teve. Então, eu acho assim maravilhoso, e nos faz cada vez mais termos certeza de que o que vale é o amor. O amor por todos, o amor por tudo, porque tudo é Deus e a gente tem que respeitar as pessoas das melhores formas possíveis, tá? Gratidão pela tua presença, tá? E só fazer um comentáriozinho a mais aqui, antes de passar para a Cláudia, que eu atuei durante muito tempo como perito, né? Fazendo perícia judicial, até vou retomar essa minha atuação agora profissional. Mas nessa coisa, né, de como a gente tem que perguntar para as pessoas. Agora a gente usa, graças a Deus, né, também a questão do nome social, enfim, que é importante, mas para a gente não classificar as pessoas, por exemplo, em relação à raça, né, raça, etnia, enfim, né. Então, como perguntar para a pessoa, em vez de eu olhar e dizer, essa pessoa é negra, essa pessoa é parda, essa pessoa é branca, tem que, né, ver qual é a percepção, como ela se considera em relação a isso, né. E aí, eu me lembro que uma vez eu perguntei, né, para a pessoa, né, como, em relação à raça, cor, como que tu te considera, né, para dar a possibilidade da pessoa responder para mim. E a pessoa me deu um socão, assim, né, isso figurado, tá? Não foi uma agressão física. Mas a pessoa me respondeu, normal. Pronto, eu disse tudo. E eu tive que dar os parabéns, né? Porque, obviamente, ela era normal, mas só para ver como a gente cai, né? Nessas coisas, até mesmo na forma de comunicação, né? As armadilhas. São armadilhas, são coisas que a gente precisa desenvolver, né? Eu quis ser o mais respeitosa possível, né? E levei, né, um tapinha de luva de pelica aí, né? Que, tipo, te toca que eu sou normal, né? Não é nada disso. Então, bem legal, assim. A gente vai aprendendo com a vida. Cláudia. Oi, gente, boa noite. Eu estava vendo todos vocês aqui, eu fiz algumas anotações de outros exemplos que, ao longo da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, sempre me chamaram a atenção. E eu acho que o respeito, ele passa também pelo enfrentamento dos preconceitos, né? Participou da minha criação um amigo de infância do meu pai que era negro, e o meu pai foi criado com ele sempre muito próximo. E ele frequentava a nossa casa, ele ajudou a criar eu e o meu irmão. Só que ele tinha enraizado nele um preconceito tão grande que, por mais que o meu pai e a minha mãe sempre convidassem ele para se sentar à mesa com a gente para almoçar ou para jantar, ele não sentava. Eram raras as vezes. Ele só fazia isso no café da manhã. E ele não tinha discriminação lá em casa, porque eu lembro que quando era preciso a gente sair, o meu pai deixava a chave da casa com ele. Ele era uma pessoa da família, muito querida,
Infelizmente já é falecido, a gente sofreu muito quando ele fez a passagem, mas foi algo assim que sempre me marcou, porque era uma pessoa que eu gostava muito, né? E eu ouvia de outras pessoas mais distantes da família afirmações do tipo: ah, branco não pode casar com negro. Isso é também uma forma de desrespeito. A diferença entre os casais, né? Será que a gente tolera, de fato, uma mulher estar com um rapaz mais jovem? Do contrário, é bem mais tolerado na nossa sociedade. A gente tolera a diferença entre gordos e magros, entre as pessoas do interior e as pessoas da cidade. Ah, lá vem aquele colono. Isso me dói profundamente porque eu sou natural, eu fui crescido no interior e eu ouvi muito esse tipo de discriminação. Quando eu vi as pessoas vizinhas, muitas vezes minhas, num supermercado e eram alvo de chacota porque não estavam bem vestidas ou porque estavam com calçado sujo. Tem também outra questão que eu acompanhei em função do meu trabalho anterior. Eu ouvia muito frequentemente as pessoas que iam trabalhar no comércio se exigia currículo com foto, mas por que a foto? Eles querem boa aparência ou querem alguém que trabalhe corretamente? Então, eu acho que são muitas as linhas que a gente precisa seguir discutindo. Obviamente que a questão da sexualidade, que bom que está tendo mais notoriedade, porque é preciso sim. Tem muitas pessoas que se suicidam, não só aqui no Brasil, porque não aguentam a pressão, porque não têm emprego, como já foi falado aqui, porque são discriminadas ou porque são linchadas na rua. Tem tudo isso. Então, e eu também queria compartilhar assim uma outra experiência. Eu tenho uma amiga que demorou muito para me contar que ela é lésbica. A gente convivia direto, porque ela é uma profissional da área da saúde, eu precisava dos atendimentos dela. E um dia ela me contou por mensagem, ela estava tendo um problema com relacionamento, e ela me disse assim, não é ele, é ela. E eu só não te contei antes porque eu achei que tu não fosse mais querer ser minha paciente e minha amiga. E aí eu disse para ela, eu não acredito que tu pensou isso, eu jamais faria isso. Eu te respeito e te admiro ainda mais por estar confiando isso a mim. Então, desde então, eu tenho tentado encorajar ela a assumir isso diante do trabalho dela, diante dos pacientes dela, e a gente realmente não tem noção do sofrimento que é para as pessoas isso. Tu tem que lutar pelo direito de ser quem tu é. As pessoas só querem ser o que elas são, sem julgamento. Eu acho que não é pedir muito a gente assumir quem a gente é. E aí eu lanço um questionamento aqui para nós todos. Será que nós realmente estamos preparados para ver um casal de meninas ou um casal de homens circulando na rua sem que a gente faça nenhuma reação quando a gente vê isso? Será que a gente realmente vê isso com naturalidade? Era essa a contribuição que eu queria deixar e também acho importante que quando a gente escute qualquer comentário preconceituoso, seja qual for a situação, que a gente não escute isso de forma omissa, que a gente se encoraje a mostrar o outro lado da situação para aquela pessoa que está agindo com preconceito. Que a gente simplesmente não faça de conta que não é com a gente, porque é com a gente, sim. Nós somos seres humanos, então é com a gente, sim, é com a nossa espécie. Isso, gente. Cláudia, como se diz, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, tem que ser anti qualquer preconceito, né? E isso é uma coisa que quando a gente fala, as pessoas às vezes dizem assim, mas então vai brigar com todo mundo. Não, mas a gente não precisa brigar, né? Sempre que a gente discorda ou pode estar trazendo, como fala ali, né? No dicionário sobre respeito, o ponto de vista do respeito, da tolerância,
do amor, da compreensão, do acolhimento, né? Isso não significa sair no tapa com ninguém, sair brigando ou perder o respeito pelo outro. Até este outro, né, de uma certa forma, ele tem que ser respeitado. Claro que existe um limite nisso, né, que o pessoal fala assim, a gente tem que ter tolerância, mas não a tolerância com a intolerância, né? Então, precisa ter um certo cuidado aí, tá? Mas isso é sim, né, algo que diz respeito a todos nós, né, que se refere a todos nós, não é um problema daquela pessoa, daquele indivíduo, é um problema nosso, né? É esse mundo que a gente quer, nesse mundo que a gente tem que viver, e se a gente for pensar um pouquinho, não, de forma sem traçar nenhum paralelo, porque é algo, né, quem sofre vive com discriminação, seja, né, vamos falar aqui no Brasil de uma forma muito forte a questão do racial, né, a questão do racismo, do preconceito com pessoas negras, e com a questão da sexualidade, a gente não tem ideia, não tem como comparar nada com isso, né? As mulheres também têm essa trajetória belíssima, né, de serem desrespeitadas e sofrerem preconceito o tempo inteiro, mas se a gente for pensar, todo mundo, mesmo que algo mais sutil, precisou se sujeitar um pouquinho aos padrões da sociedade, né? Cada um pode buscar um pouquinho isso na sua história, e mesmo que seja algo leve, perceber o quanto que isso foi desagradável, mesmo que não tenha traumatizado, que não tenha significado, né, algo tão pesado assim, mas foi desagradável. Então, a gente não quer isso, a gente não quer nada que seja desagradável para nós. E por que a gente vai querer para o outro? Né? Ou permitir que para o outro isso aconteça, né? Seja banalizado, seja naturalizado. Não é, né? Não é assim. Tá? Então, esse respeito, ele transcende o que acontece comigo. Isso também é uma coisa bem importante quando se diz, né, que quem... aquela história de ficar em cima do muro, né? Eu já ouvi muito isso de pessoas, sobre pessoas que são conhecidas, por exemplo, né? E que têm um comportamento que é um comportamento de prejudicar outras pessoas, né? E aí alguém diz assim, mas comigo não. Ela sempre foi legal comigo, essa pessoa, né? Eu não posso falar nada dela porque comigo ela sempre foi legal. Tá, mas tu sabe que com outras pessoas ela não foi legal. E mesmo assim tu continua achando que tudo bem, só porque não foi contigo, né? Então, aí tu escolhe respeitar aquela pessoa que foi legal contigo e desrespeitar as que sofreram, né? As violências e as outras situações. Então, é bem complicado isso, né? A gente precisa pensar muito a respeito. Antes de passar para o Ângelo, que está inscrito aqui, eu só queria, não sei se todo mundo leu, que a Kathleen escreveu aqui também, já faz um tempinho. Eu acompanhei uma situação em que a criança havia se automutilado, foi buscado psicóloga e etc. Uma das hipóteses levantada é que talvez estaria relacionada à sexualidade dela e medo da família. Quando a mãe da criança conversou com o pai sobre esta possibilidade, ele disse, se ela for homossexual, não é mais minha filha. Então, volta lá para a fala da Ana, né, do respeito em casa, na família, né, quantas vezes esse sofrimento, essa rejeição se inicia lá mesmo, né, no núcleo familiar. Está escrito ainda o Ângelo, pode falar, Ângelo. Não, só queria, rapidamente, a gente, eu e a Adi, quando morávamos em Candeia, eu já falei, eu acho, para vocês,
Quando nós morávamos em Candelária, uma das nossas secretárias, a que ficou mais tempo, era uma negra, e o pessoal, os conhecidos, diziam para nós, E desconhecidos também. e desconhecidos também, que a gente tirasse ela, porque muita gente não ia lá porque a nossa secretária era uma negra. Aí eu e a Adi dizíamos assim, olha, se eles são assim, é melhor nem entrar mesmo, porque a gente não vai tirar ela, uma pessoa, um amor de pessoa, nos damos até hoje, eu me encontro com ela às vezes, e não tem, para vocês verem o preconceito Ou os que queriam nos aconselhar, assim, não era, né, a gente, tipo, não recomenda que vocês tenham uma secretária negra, porque pode afastar clientes. E são pessoas que né? não interessam. E outras pessoas que não conseguiam falar isso, que diziam assim, a secretária de vocês é morena, né? Oh, minha secretária é negra. Pois é, assim, tipo, não, né, para ver que a questão da palavra, né, que, na verdade, a pessoa estava sendo muito mais ofendendo, chamando de morena, do que se chamasse de negra, né, porque não é o termo, mas é o uso que se faz. Mas, enfim. É isso aí. Ângela. Dentro dessa noção de respeito, uma parte que eu acho bem necessária assim é quando a gente olha para a gente, para os nossos erros. Eu achei muito legal. Eu acho muito legal o vínculo dessa parte, que o respeito acaba tomando várias formas, né? Acaba tendo outras aparências. E essa parte de respeitar os seus próprios erros tem a ver um pouco com autoestima, né? Tipo, eu percebi que eu cometi um erro, mas a minha atitude diante do meu erro não pode ser algo castrador para minha nova tentativa. Eu não posso me condenar a ponto de que, pô, realmente não adianta. Não adianta eu tentar porque eu só faço tudo errado mesmo. Isso traz um pouco uma noção de o que é, como é essa face do respeito, né? O que seria esse respeito com a gente mesmo, com as nossas atitudes. Porque nesses nossos processos de autoanálise, a gente acaba esbarrando com um monte de erros, talvez, que a gente não se dava conta que estava cometendo. E depois, num longo tempo, pô, tudo aquilo dá um baque, né? Muitas vezes dá esse baque, assim. E tem essa dimensão de não se sentir menos, não se sentir diminuída, nem diminuído, não sentir que é uma pessoa menor do que era, por ter cometido erro. Ao contrário, é uma pessoa em processo de crescimento, né? Ter reparado no erro, poder melhorar e não repetir ele, talvez, justamente fala que é diferente, né? Uma diminuição, mais um melhoramento. Acho que eu me enrolei um pouco. Eu sou melhor escrevendo do que falando, mas é isso aí. Não, tu falou muito bem, cara, não te enrolou não, tá muito bonito. Eu só quero lembrar vocês uma coisa muito importante aqui. E quando a gente fala em respeito, a gente fala em respeito a si próprio também. Isso significa, meus queridos, fumar, beber. Não é que, eu não posso beber? Pode, socialmente, um pouco, mas o problema é o exagero ao ponto de atingir a saúde. Né? Deixar de fazer atividade física, se acomodar muito, qualquer tipo de situação que prejudica a saúde é uma falta de respeito, porque o corpo que nós temos aqui, meus queridos, é um corpo que não nos pertence. Esse corpo a gente deve preservá-lo o máximo que a gente pode, devemos respeitar o corpo, devemos manter o corpo da melhor forma possível. Né? Isso também é uma forma de desrespeito no momento que eu prejudico a minha saúde. Eu estou prejudicando algo que me foi emprestado por uma encarnação. Lembre-se disso também. E será que a gente consegue respeitar? Lembra do finalzinho lá, uma das últimas abordagens que eu citei, ou a última, que é respeitar o processo, as fases, os ciclos, o momento, né? E isso pensando tanto no individual quanto no coletivo.
né? Quando a gente fala respeitar, né, aceitar, compreender, não impede totalmente que a gente tenha, né, um pouco de sofrimento em relação às coisas. Né? Mas ele vai ser um sofrimento. A palavra não é exatamente superficial, mas ele não vai ser um sofrimento enraizado. Não é como o sofrimento de um defeito, né? Que tem uma raiz. Mas a gente vai ter, por exemplo, pode ser um motivo para a gente estar triste. Estar triste é um tipo de sofrimento, né? Então, quando a gente vê uma situação dramática, né? A gente fica triste. Por exemplo, né? Vamos ser mais concreto, assim, né? Nos exemplos. A gente vem assistindo, não vou entrar no mérito daqui, dali, análise sociopolítica, geográfica e etc., tá? Mas a gente vem assistindo uma guerra, né, há mais de um ano acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Não é entre a Rússia e a Ucrânia, não. Tá. Francisco, eu não quero entrar na geopolítica, tá? Termos simplificados, Rússia e Ucrânia, tá? Tá bom. Pessoas estão morrendo em função de várias coisas, civis, militares, voluntários, mercenários e estrangeiros, importados e todos, né? Isso está repercutindo, inclusive, em outros lugares, tá? Vocês não ficam tristes que esteja... Não é uma, né? São muitas outras guerras acontecendo que não estão na mídia. Mas vocês não ficam tristes que existe uma guerra? Que as pessoas estão se matando, literalmente, por absolutamente nada. Porque é nada. A terra ali, né, digamos, não é de ninguém. Se a gente for pensar, tem todo um lado econômico, né, que é a chave de tudo, que decide quem vive e quem morre, né, e quando. Mas, enfim, é triste isso. Há 15 dias aconteceu um ciclone em Porto Alegre, ali, região metropolitana, Rio Grande do Sul, aqui. Tragédia. Quantas pessoas... foram 14, 18 mortos, sei lá, né? Mas quantas pessoas estão mais desgraçadas do que já eram? E eu estou falando aqui de desgraçadas no sentido da desgraça, né? Que assola a vida dessas pessoas, tá? No sentido da pobreza, de ter perdido... E as pessoas debocham, né? Mas se não tinha nada, como é que perdeu tudo? PQP, né? Que piadinha infame, né? E se deboche. E são motivos para a gente ficar triste. A gente fica, né? Mas quando a gente consegue respeitar, no sentido de compreender que essas coisas, elas acontecem porque estamos num tempo X evolutivo deste coletivo, desta sociedade que aqui ocupa a Terra nesse momento, né? A gente fica triste, mas a gente não fica... Como é que eu vou dizer? É uma resposta necessária, até um sinal de saúde, né? Tu te importar com o que está acontecendo com o outro, né? Não pode ser uma pessoa indiferente ao que acontece de ruim com outras pessoas que estão sofrendo.
mas não é algo que não vai te mobilizar para tentar ajudar, para tentar melhorar o mundo, para tentar, enfim, né, buscar contribuições variadas, né? Mas não é algo que te pertence aquilo, né? Não é uma pessoa que está, vamos falar em termos médicos, tu não está com uma depressão, né? Passou por uma situação que mexe, né, contigo, tu vai ficar triste, essa tristeza passa, ela não vai permanecer, ela tem a ver com aquele fato em si, né, entre aspas, como a gente tem sucessivas guerras, vai ter sempre uma nova tristeza, mas enfim, né, mas é algo temporário, não é algo teu, né? Agora, quando a gente não compreende, não vai desmotivar, Ângelo, também, obrigada pela palavra. Né? Agora, quando a gente não compreende, quando a gente não respeita, a gente luta de uma outra forma, né? Que é uma luta meio sem sentido, assim, porque tu quer impor o teu ponto de vista, tu acha que a solução é não sei o quê, daquele jeito, apenas, né? Tu te revolta, tu fica... Né? Como a gente vê aí até em tantas situações em que entra naquele ciclo da vingança, por exemplo, né? Eu não compreendo aquilo, aí eu me vingo do outro. Então, eu sou judeu, me vingo do palestino, que daí vem e mata mais alguns judeus, que vão lá e matam outros palestinos, e aí fica nessa o tempo inteiro, sendo que não é aquela pessoa X, nem o Y, né? Mas é todo um processo da coletividade que faz com que as coisas se perpetuem desse jeito, né? Então, como é importante a gente lutar para mudar, né? Lutar no sentido positivo da coisa, mas compreender e aceitar e respeitar que é um processo. Nem todo mundo vai andar no mesmo ritmo, né? Isso mesmo que a gente está falando, que a Cláudia, por exemplo, questionou, né? Será que a gente está preparado para encarar com naturalidade, sem um cutucar o outro, sem dar um sorrisinho, sem ficar né? Quando a gente se depara com situações que até pouco tempo atrás sequer eram permitidas, né? E não é só nisso, é em tudo que são todas as situações, né? A gente ouviu tantas coisas aqui no Brasil nos últimos anos, né? Umas pessoas, alguns falando dos outros, os outros falando dos uns, né? E o quanto isso é realmente prejudicial, né? O quanto isso pode ser uma fonte de sofrimento para os dois lados, né? Os indivíduos envolvidos diretamente, para o coletivo, para as famílias. É muito engraçado isso, que a gente tem uma relutância em mexer com as coisas, em mudar as coisas, porque sempre foi assim, mas sempre teve sofrimento. Mas a gente não quer sofrer para mudar, mas continua sofrendo porque não mudou. É muito, né, paradoxal isso, assim. Então, quando tu rompe esse ciclo, né, essa continuidade, digamos, né, o Leonel trouxe isso. A gente fica lá no mesmo espaço, com as mesmas verdades, com os mesmos conceitos. Se tu não tiver uma aberturinha ali para ouvir outras pessoas, para conhecer outros modos de pensamento, de vida, de tudo, vai achar que só existe aquilo ali, né? Então, essa abertura ela pode ser por livros? Pode,
né? Pelo conhecimento intelectual, digamos, pode ser. Mas a vida, ela é muito mais rica do que um livro, né? Então, qualquer coisa que a gente escreva, ou que a gente tente refletir, se não for algo sentido que faça sentido para a pessoa, ele não vai ser incorporado. Então, muitos, inclusive, dos livros que a gente leu há alguns anos atrás, se a gente ler hoje, vai ter outra compreensão, outro entendimento, né? Outro aprendizado. É bem importante. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, mas esses grupos, né, gente, eles têm como objetivo cutucar a gente para pensar, né? Não é esgotar o assunto, não é dar uma receita pronta, mas nos estimular a refletir com mais constância no que tanto para nós, de nós mesmos, né, o que a gente realmente pensa, sente, como que a gente se comporta em relação a essas coisas, e também em relação às pessoas com as quais a gente convive, né, como eu falei, nas várias esferas da nossa vida, né, e o quanto a gente consegue fazer alguns enfrentamentos, algumas proposições, algumas contribuições no sentido de tornar essa nossa jornada aqui um pouco melhor, né? Um pouco mais leve para todo mundo. Isso é um outro jeito de... Sempre é um jeitinho, né, de amar, de poder deixar essas sementinhas por aí. Então, mas se alguém mais quiser fazer algum comentário, algum questionamento, alguma coisa, está aberto. Ainda temos um tempinho. Quer falar, Francisco? Só dar tchau. Francisco quer dar tchau. Um beijo para todo mundo. E o pessoal de Venâncio, até sábado às 4h30 lá, que eu vou estar por lá. Tá? Um grande beijo para todo mundo. Talvez, acho que não tem mais nenhum comentário. Olá, Adri. Eu só queria elogiar aí o grupo. Eu achei muito positivo tudo que foi dito. Eu achei que, que nem você falou, a gente não esgotou, né? Eu não consigo compreender o que mais poderia ter desse assunto, tá? Mas muito interessante, assim, os pontos de vista que cada um trouxe. Eu acho que foi uma reflexão, assim, que se complementou bem de forma geral, assim. Cada vez que eu pensava, assim, mas como que a gente vai se posicionar? E você trazia o conteúdo e o colega trazia, né, as formas de a gente encarar isso, né, em si, e também no sentido de se posicionar na sociedade, né? Eu achei muito interessante, assim, trouxe uma reflexão para mim, assim, muito completa. Muito obrigado a todos aí. Ana? Levantou a mão, Ana? Baixou. Não, Jonathan, é isso mesmo, assim, não, a ideia não é esgotar, mas sim, a gente pode, por exemplo, pensar no que leva uma pessoa, né, a não ter respeito, por exemplo. A gente pode pegar todos esses pontos aí e tentar aprofundar um pouco, entender, né, o que se passa na pessoa que diz respeito, né? O que tem ali por trás, né? Isso nos ajuda a compreendê-la, né, e nos ajuda a pensar também nessas mudanças, né, em promover essas mudanças. Isso serve, inclusive, para nós, né, quando a gente também diz respeito ao outro ou se diz respeito. Por quê? Né? Então, aquela velha trajetória ali da autoanálise, né, e etc. E, enfim, mas é isso. Temos muito mais para aprender sobre nós mesmos, né, e sobre
a nossa turminha aí, terrena. Tá? Vamos em frente. Obrigada, pessoal. Tudo de bom. Boa noite a todos. Boa noite. Opa, boa noite a todos. Boa noite a todo mundo. Boa noite.